Sejam bem-vindos a mais um dia, a mais um devocional, a mais uma oportunidade de fazer diferente, de realmente fazer acontecer. E nesse dia poderoso que o Senhor já fez e nos entregou para que governássemos sobre todas as coisas, eu te convido a estar conosco nessa leitura, nesse devocional e realmente aplicar o que está sendo falado aqui, os ensinamentos, para que possa fazer aí total diferença na sua vida, assim como está fazendo na nossa vida. Leitura. Bom dia, Alex. Mais uma vez aqui, deixa eu convidar a Alex. Seja bem-vindo. Quanto no Instagram e vamos mais uma jornada para a glória daquele que era, que é e há de vir. Com certeza. Hoje vamos de 4. Hoje nós iremos fazer a leitura, do 4 ao 6. Hoje você inicia para nós, por favor. Vamos nessa. Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo para oxigenar o cérebro e se conectar ao nosso Pai ainda mais, né? Pai, a Ti rendemos graça. Te louvamos, te agradecemos e glorificamos. Somos gratos a Deus por mais um dia. Mais um dia com esse milagre que é o sopro da vida. Pai amado, que apresentamos este momento, este estudo, esta live. E clamamos a presença, o poder do nosso amigo Espírito Santo, que ele venha mais um dia conduzir este momento, nos tocar ainda mais, e tocar aquele que vier passar por essa live, que seja feita, Senhor, a sua vontade. Te apresentamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos, Josué 4, na versão revista Almeida e atualizada. Você que está no YouTube, seja bem-vindo. Vamos iniciar a leitura. Josué 4. E assim começa. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes e os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filtros de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo os números das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então, lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E, passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje. Imagina, até o dia de hoje. Há quanto tempo a Bíblia foi escrita? Mas até o dia de hoje as pedras estão lá.
Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e ao povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam o Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Sube do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos teus pés se puserem na terra seca, as águas do Jordão se tornarão ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o Jordão, o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gigal, do lado oriental de Jericó. As 10 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as José em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significa estas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco pelo Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor, vosso Deus, fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Muito forte. E enquanto eu li, eu todo arrepiado, isso é maravilhoso. Abriu o mar, abriu o rio, e teve que orientar o povo a pegar a pedra da passagem do rio para que posteriormente o povo acreditasse. Porque só com palavras, por fé, infelizmente muitos não creem. E lá, está lá, está lá em Israel. Fique à vontade. E como nós falamos ontem, né, no dia anterior, o Senhor precisava mostrar e reavivar cada um dos milagres que foram feitos. E aqui iniciou com o mesmo milagre lá do início, que foi a abertura do Mar Vermelho. Dessa vez era o Rio Jordão. E mais uma vez o povo estavam sendo colocados à prova, para ver se realmente eles tinham maturidade, eles tinham estava no momento realmente de receber e de acessar o que de melhor o Senhor tinha para eles. Bom dia, Raquel, seja bem-vindo, o pessoal que está assistindo aí ao vivo também, seja bem-vindos, e nós iremos agora fazer a leitura de Josué, capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde a banda do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. Olha só por que aconteceu o milagre, né? Diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhe o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e toma a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez as facas para si de pedra, circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra,
eram já mortos no deserto, no caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíram estava circuncidado, mas nenhum dos que nasceram depois de ter saído haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíam do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que ele havia de deixar, ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais, dar-nos a terra de que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos. A estes Josué circuncidou. Portanto, estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Celebraram-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra no ano antecedente. Ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comemoraram as novidades da terra de Canaã. Logo em seguida, um anjo aparece para Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele, e disse: eis tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz, meu Senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E fez Josué assim. O que a gente consegue compreender com esse capítulo 5, gente? Muitas vezes a gente acaba levando... Não é de qualquer jeito, Alex. Nós, a cada dia, a gente se propõe a ser melhor, a se aperfeiçoar ainda mais. E muitas vezes, nosso fraco entendimento, a gente julga que, não, mas eu estou pronto, eu já passei por tanta dificuldade. E isso se alongou tanto. Como foi a vitória deles, né? 40 anos peregrinando, fora o tempo que o Senhor já havia feito essa promessa, que foi há anos atrás, com seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. E aí veio a época de José e toda aquela escravidão que houve depois dos 40 anos no deserto. E o povo já se achava pronto para entrar na terra. E aí precisou ser circuncidado. É muito sério isso. Às vezes a gente acha que não, que é simples, né? E que está demorando, por que a gente não recebe? Existem várias coisas aí, escondidas aí na personalidade, nos nossos comportamentos como seres humanos, e que nós precisamos alinhar. E muitas vezes a gente vem falando nesse devocional: gente, vamos ter mais intimidade com Deus, vamos buscar mais, vamos orar mais, ler a palavra, olhar esses ensinamentos que nós temos aqui, que são clareza para a nossa vida, o sofrimento desse povo, todo o desenrolar da história. E aí, quando você examinar tudo isso e trazer para a sua vida, você já consegue entender que você precisa buscar mais, que você precisa de mais comunhão com Deus. E a toda palavra vem lá, olha, o Senhor animando, desde que, em Deuteronômio fala muito claro, né, lá no 28, desde que você guarde os meus mandamentos, ande pelos meus caminhos, eu te abençoarei, eu serei contigo no campo, na cidade. Então, todas aquelas promessas. E a gente a todo momento está examinando aí o pensamento, gente, como que é eu obedecer, como que é guardar? Bom dia, seja bem-vindo. Como que é esse guardar, como que é esse obedecer realmente os estatutos do Senhor? E a cada dia estamos nos aperfeiçoando. Mas quando nós olhamos essa história, a gente vê que precisa de muito mais, Alex. Não é só falar da boca para fora, e muitas vezes até buscar estar alinhado. A gente precisa de uma comunhão ainda maior. A gente precisa realmente de uma reflexão ainda maior sobre a nossa vida.
sobre o que está lá dentro escondido. Olha só, todo o processo que Deus fez com o povo através de Moisés foram 40 anos. E todo aquele pessoal que tinha aquela mentalidade, eles pereceram no deserto. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Eles pereceram no deserto. E aí, o Senhor já não deveria ter falado, deveria, entre aspas, né, gente? Mas e se o Senhor já tivesse falado com Moisés lá? Olha, já circuncida o povo. Não, nasceu todo mundo, foram ensinados, foram admoestados. A cada dia o Senhor aparecia e passava novas instruções. E foi aqui, para tomar posse, que foi examinado entre o povo e ainda achou essa questão da incircuncisão. Ainda achou essa questão de faltar isso aí para poder realmente acessar a terra. E aí todo esse processo, gente, perderam o líder, que eles confiavam e tinham como Deus. Foram 40 anos de orientação através dele. Agora era um renovo, era um novo líder. E eles precisavam realmente confiar. Eles precisavam exercer a fé e entender que as grandes batalhas, as grandes vitórias que o Senhor entregava na mão deles, não era só porque era Moisés, é porque Deus era o Deus deles. E através de outro líder, ele também estava entregando. E aqui, bom dia, querida, seja bem-vinda. E aqui nesse momento o Senhor afirma ainda mais para eles: vai que eu sou contigo, eu estou com vocês, mas eu preciso limpar, eu preciso purificar. E aí eles foi feita essa circuncisão em todos os homens, mas eles tinham uma guerra agora, Alex, para enfrentar, para realmente tomar posse da terra. A terra não estava lá desocupada, eles chegariam e já. Não, eles precisavam ainda guerrear. E é nesse momento desafiador que todos os homens que lutavam a espada precisaram passar por esse processo. Talvez hoje, nesse momento da sua vida, você já consegue enxergar. Você vai para cima, você luta, determinação. Gente, eu preciso. E aí falta, não consegue alcançar. Será que não é o momento de você achegar-se ainda mais ao Senhor e pedir para Ele direção? Senhor, o que está faltando? O que está escondido aqui que eu não estou conseguindo ver? O que eu preciso realmente transformar aqui na minha vida? Me ajuda, me mostra. Nós precisamos desse direcionamento agora, gente. E quando a gente fala da intimidade com Deus, é para que Ele traga clareza na nossa vida. Qual caminho percorrer? E essas respostas não vai vir nem mim, nem Alex, nem outra pessoa que você vai buscar. Vai vir através da sua comunhão com Ele. É esse entender que vai fazer com que você realmente consiga avançar, que você consiga ter uma vida plena, que você consiga realmente alcançar as promessas que o Senhor tem para você. É esse olhar para dentro, entender o que ainda falta. Muitas vezes eu me proponho, eu estou em comunhão com Deus. Realmente quando eu olho para Liz Lorena da semana passada, ou seja, quando eu olho para a Liz Lorena de ontem, eu vejo que eu evoluí. Eu evoluí, sei lá, 1%, gente. Eu evoluí um pouquinho, mas eu preciso ainda muito mais. Então, se permita. Se permita olhar para você hoje e entender o que está te faltando. Qual é a purificação que você precisa? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje que dói? Gente, imagina! Aqui era feito com os bebês que nasciam a circuncisão. E agora estava sendo feito com os homens já idosos, com os homens de guerra. Mais de 40 anos foram os que nasceram no deserto. Olha que processo dolorido. Olha que processo penoso, mas é necessário. E hoje você pode precisar de uma decisão na sua vida, uma renúncia, tomar um novo rumo aí. E muitas vezes vai doer, com certeza. Mas que você precisa realmente se apegar e entender. Isso vai me trazer mais intimidade com Deus, vai me trazer mais harmonia para dentro do meu lar. Então eu preciso. Vai me trazer mais paz interior, vai me fazer um ser humano ainda melhor em relação aos meus conflitos com relacionamento, em relação ao meu envolvimento com as outras pessoas que me cercam. Muitas vezes é uma inveja que ainda está aí dentro, mascarada. Muitas vezes é um egoísmo que está aí dentro mascarado. E você olha, não, mas não existe. Existe, gente. Ore, peça ao Senhor qual é a circuncisão, que isso aí ficou lá na lei. Quando o Senhor veio, Ele pagou tudo por nós. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, cumpriu toda a lei. E nós não precisamos mais passar por esses mesmos rituais que tem aqui. Mas nós temos
outra coisa para poder realmente nos aderir, para deixar para trás, para fazer acontecer. Nós precisamos nos doar. E o que é aí que está aí dentro, que precisa ser revisto, que precisa ser trocado? Busque o Senhor hoje, busque essa clareza, leia mais uma vez a palavra, entenda essa história. Vai lá no YouTube, né? Muitas vezes que é mais rápido, que você não vai conseguir ler desde Gênesis até agora que nós passamos. Mas peça uma luz e quando você parar, silenciar sua mente de tanta ansiedade, problema, preocupação e começar a analisar a sua vida realmente, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar essa circuncisão hoje na sua vida, essa renúncia, essa decisão, esse momento de transição. E através da leitura dessa palavra nós entendemos, é tempo novo, é tempo de renovo, de recomeçar, de fazer de novo, de realmente acelerar esse processo de recebimento das promessas, como aconteceu com o povo aqui. E eu vi uma vez um pastor falando, eu achei muito coerente sobre passagem por águas. E se a gente for ver, a primeira passagem pelo mar, quando o Senhor abre, ali é para limpar o passado. E aí você vai entender no final. Limpar o passado. Então, quando eles passam pelo mar, o objetivo ali era o quê? Deixar tudo que ficou no Egito. Ok? Só que eles continuaram a trazer todas essas crenças. Agora é um novo, um novo, eles vão viver um novo, né? Que é na Terra Prometida. Então eles agora vão passar pelo rio, que é para deixar também esse passado dos antepassados dele. E a gente hoje, quando a gente aceita o Senhor como nosso único Salvador, a gente precisa o quê? Entrar nas águas para deixar o nosso passado, porque o velho homem tem que morrer, não é isso? Então, passagem de água quer dizer isso. Você deixar o passado para trás e aí viver. É daqui para frente. O que você viveu lá, esqueça. Só que, infelizmente, nós, como natureza humana, não conseguimos deixar esse velho passado. E é que nos impede de viver Canaã, de viver o novo. Aí já entra outra, a circuncisão. Tem que marcar, tem que ter uma marca, para ver se você faz essa aliança com Deus, que hoje é o quê? O derramar do Espírito Santo em nossa vida. E como eu vou circuncidar hoje, é você ter a comunhão com o Senhor. Um testemunho de ontem. Estou atendendo um cliente cristão e com relação a testemunho com relação à comunhão, né? E ele é uma pessoa que tem a comunhão com o Senhor. E ele trabalha vendendo um produto e serviço e por não trabalhar o que a gente sempre fala, e você vem batendo muito nas suas lives posterior a essa, que é a questão do corpo, alma e espírito, e principalmente, né, a alma, trabalhar o intelecto. Um produto e serviço que ele vende, em média o mercado está R$ 12.800. E ele foi vender a esse cliente ele contando, por olhar circunstância, olha o Davizinho aí, ó, por olhar circunstância que ele está passando por algumas provas, ele baixou o preço de uma forma que eu acho que vendeu, acho que foi 8.000 ou foi 9, bem abaixo do mercado, por conta da circunstância. E ele falou que naquele momento o Senhor repreendeu ele. E ele saiu de lá de uma forma que... Porque ele, diante da circunstância, para pegar o dinheiro, ele baixou o preço. Não confiou no Deus que nos supre. Mas na hora, ele teve a correção e Deus criou uma situação que eu tive que atendê-lo e
deixar uma palavra que foi muito forte. Então é isso, a gente tem que ter essa comunhão para sentir a correção dele. E nós vamos errar, sabe? Vamos sim, é normal. Mas se a gente tem comunhão, ele vai nos corrigir. E a rota vai ser consertada. E eu creio que assim aconteceu com ele. E Deus quer que aconteça com todos nós. Desde que nós venha, permita. Vamos ao Josué 6. Vamos. Então, assim diz. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, toda arrepiada, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá debaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse o povo: Passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavras alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam, você vê, mais uma vez, levantou de madrugada para ter uma conquista. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vive na cidade. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenam, não as tomeis, assim torneis maldito o arraial, Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas,
tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas, jumentos. Até então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e o seu pai, e sua mãe, e os seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e o acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro. Deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e, à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Se levantou Raabe, a prostituta, e toda a sua família foi salva. Quem somos nós para julgar alguém? Deus levanta uma prostituta para direcionar, salvar os espias daquilo. E ela e sua família foi salva. Outro entendimento bom. Foram 6 dias em silêncio. No sétimo houve o grito para derrubar os muros. Talvez é disso que às vezes Deus quer da gente. O silêncio. Entra no seu quarto e ora, fica assim em silêncio, só aguardando a voz dele, o direcionamento dele. Para no sétimo dia derrubar todos esses males, todos os males que estão dentro da gente. E às vezes nós entramos no quarto, oramos, pedimos. Mas será que a gente para algum momento para ouvir a Deus? Será que ficamos em silêncio para ouvir o direcionamento dele? Fica à vontade, Alice. É isso, gente. E assim, para finalizar esse devocional hoje aqui, com todos esses entendimentos que foram falados, com essa circuncisão que aconteceu nesse momento, e Alex falou aí sobre o abrir da boca, que a partir de hoje você consiga realmente, muitas vezes é algo que está aí dentro que você nem percebe, como algo que está te fazendo mal, algo que está prejudicando aí você receber, alcançar essa vida plena que você busca, a sua vitória, a terra que emana leite e mel que foi prometida para eles, né? Que a gente, cada um de nós temos essa terra que foi prometida para nós, essa bênção a alcançar. E aí dentro está mascarada alguma raizinha que te impede. E o muito falar, muitas vezes é o julgamento que nós acabamos de falar aqui. O coração limpo e alinhado na presença do Senhor. Porque não adianta nada. Eles cumpriram 40 anos de sofrimento, de regras, de leis. Muitas vezes caíam, né, voltavam, mas nesse momento tinha algo lá dentro enraizado. Às vezes na sua vida tem algo enraizado aí que você passa despercebido, mas que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai analisar, você vai conseguir olhar para dentro e buscar essa clareza. E uma última reflexão: por que fazer isso? Por que me esforçar para trazer essa clareza na minha vida, para buscar essa mudança? O último capítulo nos deixou bem claro, algo impossível, um milagre intransponível aconteceu aí.
muros de pedras, que nós sabemos assim que pela leitura, pelos estudos aí, que eram muros, só a largura do muro não era igual aos nossos de hoje, eram muros de quase 1 metro de largura, e que ao mandado do Senhor, com tudo que o Senhor mandou fazer e eles executaram, esses muros caíram, automaticamente eles se desfizeram. Então, muitas vezes, na nossa vida, é um milagre que a gente precisa. Porque quando é algo, uma mudança, uma transformação que está no seu alcance, eu tenho certeza que você levanta, vai lá e faz. Mas tem coisa que não está no seu braço, a força do seu braço. Você precisa de um milagre. Você precisa da intervenção divina, como foi na época deles. E o Senhor vê, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, e fez acontecer na vida dele. Então, o milagre que você espera, a transformação, a mudança totalmente de rota, está na sua mão. Dá o primeiro passo. Aceita essa circuncisão. Traga de dentro para fora o que está te afastando do seu Criador. E eu tenho certeza que a partir daí você vai conseguir fluir, você vai conseguir realmente alcançar o que você mais almeja. E finalizando aqui, e já passo a palavra para Alex, gente, só gratidão. Que o Senhor possa realmente iluminar a sua vida, essas horas que você tem dedicado aí a assistir, a entender aqui conosco, a aprender um pouco mais da palavra. Tem sido muito edificante para as nossas vidas e nós oramos e pedimos ao Senhor que seja para a sua vida também. Mas não para aí, não. Transborde na vida de alguém, fale para alguém sobre essa experiência, sobre o que você busca trazer para a sua vida, leve para a vida de outras pessoas também. Que é isso que o Senhor nos requer, trazer clareza para a vida dos filhos, os filhos que muitas vezes estão aí adormecidos, adormecidos pela depressão, pela enfermidade, pela dor, pela carência, pelo afastamento realmente do Senhor. E é através da sua vida, da sua palavra, do seu testemunho, que eles conhecerão o Senhor. Gratidão, gente. Gratidão, Alex, pela parceria. Ok, Liz, bom dia. Bom Tchau, dia. gente. Tchau, Até gente. amanhã. Muito gratificante. Tchau, tchau. Amém. Tchau.